sejam bem-vindos! Tudo bem com vocês? Eu sou Kátia Pecandi. No vídeo de hoje, dicas de brincadeiras para você fazer com seus alunos pelo Zoom, pelo Meet, na sua aula online, na sua aula remota. Combinado? Então pega papel e caneta e anota. Lembrando que além do conteúdo pedagógico, as crianças precisam brincar, não é mesmo? Elas estão fora da rotina tradicional de ir até a escola, brincar com os amigos, então vamos proporcionar também momentos de brincadeira, de descontração com as crianças, tá bom? Se você já tá gostando desse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, combinado? E escreve para mim aqui nos comentários se você é professor, para que turma você dá aula, educação infantil, ensino fundamental, combinado? Então bora lá, primeira dica. Finalzinho da aula, para descontrair, o que você pode fazer? Pede para as crianças pegarem 2 lápis de cor, amarelo e azul. E aí você vai fazer como se fosse, sabe, o morto-vivo, mas não é morto-vivo. Você vai usar as cores para trabalhar a coordenação. E aí então você pode falar, olha, na mão direita de vocês a cor azul, na mão esquerda a cor amarela. Aí depende da idade das crianças, tá bom? O conteúdo que vocês estão trabalhando, certo? Ou então você deixa aleatório o azul e amarelo apenas para cada criança segurar. E aí você vai falar assim, no comando da Pro, vocês têm que levantar a cor do lápis que a Pro falar. E quando eu falar colorido, a gente vai bater as 2 cores, certo? Então prestem atenção para vocês não errarem. Então você vai começar lá, amarelo, azul, amarelo, amarelo. A criança que errar vai saindo da brincadeira, tá? Então você vai mesclando. Amarelo, azul, colorido, azul, amarelo, amarelo, amarelo. Eu errei. Vocês estão entendendo? Porque como são 2 cores que começam com a mesma letra, acaba confundindo as crianças e eles se divertem, tá? E aí você pode usar, pedir, se não for um lápis, fazer com um pedaço de papel, tá? Azul, amarelo. Nesta mesma proposta, essa fica sendo a primeira, nesta mesma proposta de brincar, né, que as crianças adoram, que a gente faça essas pegadinhas com eles, né? A brincadeira do careca cabeludo, tá? Então você vai falar careca, mão na cabeça, cabeludo, abre a mão, careca, cabeludo, cabeludo, careca, né? E aí cada criança que for errando, ela vai deixando de participar da brincadeira. E eles se divertem, porque tem a mesma dinâmica do morto e vivo. A professora pode ir aumentando a velocidade, pode ela mesma fazer a pegadinha para a criança errar, tá bom? Então, ó, 2 dicas, a da cor e do careca cabeludo. Terceira dica, você vai pedir para o seu aluno pegar um rolo de papel e nós vamos brincar com equilíbrio. Então vamos lá, vamos ver quais são os desafios e o que a gente consegue fazer? Vamos ver quem consegue segurar na mão. E aí vocês vão dificultando as atividades. Passa para outra mão, quem consegue? Vamos ver, é claro que você pode pôr uma música, eu tô dando a ideia e você vai explorar em cima dessa atividade, dessa brincadeira, tá? Vamos colocar na cabeça? Então vamos lá. Quem consegue equilibrar na cabeça? Equilibra. Não pode se mexer. Vamos ver quem consegue dar uma volta no lugar. Vamos ver quem consegue. Vamos ver quem consegue. Essa questão do quem consegue, onde a criança se sente desafiada, eles adoram, né? Então colocou. Agora a gente vai ter que abaixar, hein? Vamos agachar? Vamos agachar? Agacha, agacha, agacha. Aí vocês agacham. Levanta, agacha, levanta. Vamos colocar no ombro? Vamos ver. E aí você... E aí vocês vão explorando em cima do peito do pé para as crianças explorarem. Coloque uma música. Essa brincadeira de equilíbrio com o objeto é muito legal e eu tenho certeza que eles vão se divertir. Próxima dica. Próxima brincadeira é siga as instruções. E aí se você for usar, por exemplo, com as crianças da educação infantil, que estão aprendendo formas geométricas ou que já sabem as formas geométricas, então você vai pedir para que elas peguem uma folha de sulfite branca e que elas vão ter que desenhar nesta folha seguindo as suas indicações, as suas orientações. Então a folha tá lá. Você vai pedir para a criança fazer primeira orientação, primeira solicitação, siga as instruções. Desenhe um triângulo no alto da folha.
E aí você não pode dar dica. A criança vai ter que fazer um triângulo no alto da folha. Como será que vai ser, né? Alto da folha? Enfim. Agora, faça um retângulo comprido embaixo desse triângulo. Agora, desenhe em cima desse triângulo, desse retângulo, 3 círculos. Ao lado, é claro que você vai dar um tempo, né, para que a criança faça isso, mas você não dedica. Ao lado desse retângulo que você desenhou, faça um triângulo de cada lado. Agora, faça 2 estrelas no alto da folha. E para terminar, passe um risco embaixo desse retângulo. Qual é o objetivo dessa brincadeira? Para que vocês percebam, que as crianças percebam que você está dando a mesma instrução para todo mundo, mas que vai sair desenhos diferentes. Cada criança vai entender. Quando você falar assim, desenhe 3 círculos em cima, a criança pode achar que é em cima, que é por cima, não é? Então, esse é o legal da brincadeira, para que eles entendam que uma mesma mensagem pode ser entendida de forma diferente, né? Olha aqui, ó. O que eu falei primeiro? Vocês não conseguem ver. Aqui, ó. Um triângulo no alto da folha, um retângulo, 3 círculos, 2 triângulos do lado e 2 estrelas. E para terminar, a linha. Vocês entenderam? E aí cada um tem que mostrar o seu desenho. E aí vai ter criança que fez os 3 círculos em cima e não chegou no foguete. Não faz mal. E aí é a brincadeira. E aí você pode fazer isso com outros desenhos. Faça uma árvore no meio da folha. Agora desenhe, você vai dando a referência, eles vão perceber que vão aparecer desenhos totalmente diferentes, tá bom? Essa é a 4ª dica. 5ª dica. Próxima brincadeira, o que você vai fazer? Selecionar objetos. E aí a criança tem que descobrir qual é o objeto ou até mesmo qual é o personagem. Por exemplo, você vai colocar numa caixa vários objetos, vai fazer vários papéis com dicas, vai chamar as crianças e aí você vai falar. Eu vou falar as dicas e vocês vão ter que adivinhar que objeto é esse. Por exemplo, aí você pega um papel, peguei aqui. Este objeto tem um lugar para que a gente encaixe os nossos dedos. 2ª dica. Pode ter a ponta afiada ou não. 3ª dica. Serve para fazer atividades na escola. Você seleciona 3 dicas. E aí as crianças têm que adivinhar. É a tesoura! Você não pode dar outra dica, tá? Sempre 3 dicas. E aí você seleciona os objetos que você tem em casa. Pode ser com personagens também, que eu fazia muito nas minhas apresentações de interação com as crianças, em contações de história, enfim. Eu colocava, às vezes, algumas pelúcias, alguns brinquedos que eram personagens, por exemplo. Tinha o Bidu da Turma da Mônica. Ele é azul. Ele é o mascote de uma menina muito mandona. É da turma do Maurício de Souza. E aí as crianças... E eles se divertem, gente, tá? Eles se divertem. Essa mesma atividade você pode fazer numa variação como? Você inicia a sua aula dando as pistas, que era como eu fazia nas apresentações, dando as pistas, mas só vai revelar final da aula, tá? Então eles ficam na expectativa de saber quem acertou, quem errou, tá bom? Então mais algumas ideias aí para vocês tornarem essa aula dinâmica. Brinquem, coloquem essas crianças para dançar, para brincar, seja do infantil, seja do fundamental. As crianças têm ficado muito tempo em frente às telas, estudando, lendo, escrevendo, e eles precisam se mexer. Criança não é apenas aqui a cognição. Criança é corpo, é movimento, é cognição e é sentimento. Combinado? Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe. Conto com seu like, hein? E até o próximo vídeo. Tchau!